Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais uma aula, nossa quarta aula de Direito Tributário para Idiotas. Para quem está seguindo os vídeos sabe que essa é a quarta aula. Quem não viu as outras três, só entrar na playlist que vai estar aqui embaixo e assista para você compreender bem essa aula, tá bom? Então vamos para o tema da aula de hoje. Bem, o tema da aula de hoje é entender quantos tributos existem no Brasil. Você vai sair dessa aula entendendo que não existe esse negócio que você paga IPVA, por isso você não paga pedágio. Vai parar de falar essa imbecilidade que você vê por aí sendo dissipado como se fosse uma informação verdadeira. Não é. Você vai entender que imposto não é gênero, é uma espécie. É isso que vocês vão sair entendendo no final dessa aula. Então, sem mais delongas, bora para a nossa quarta aula. Direto ao ponto. Existem 5 tipos de tributos no Brasil. Então, coloca na sua cabeça, tributo não é espécie, é gênero. Então, quando você fala no Brasil, nós pagamos muitos impostos. Quem dera fosse só os impostos. No Brasil, nós pagamos muitos tributos. Porque vocês vão ver que imposto não tem tanto assim. A espécie imposto não tem tanto assim. O que nós temos é muitos tributos. Então vamos lá. Espécie por espécie. Tributo é gênero. Vamos imaginar. Tributo aqui. Desse tributo, o que a gente consegue arrancar em 5 espécies? Se você for no livro, a doutrina vai falar que são 3 só, vai falar que é 2, 5. Eu sigo a doutrina que são 5 espécies. Se você não entende assim, parabéns. O direito só evolui com pessoas discutindo com argumentos. Então, 5 espécies. Então, tributo, impostos, primeiro. Segundo, taxa. Terceiro, contribuição de melhoria. Quarto, empréstimos compulsórios. E quinto e último, contribuições sociais. Ou contribuições sociais não. Contribuições especiais. Contribuição social é uma espécie da contribuição das contribuições especiais. Então, vocês estão vendo aqui a árvore dos nossos tributos que existem no Brasil. São 5. Então, vamos ver uma por uma de uma maneira superficial, porque vamos ter uma aula específica para cada uma dessas espécies de forma bem aprofundada. Então, vamos ver a primeira. A primeira espécie é a que todo mundo confunde como se fosse um gênero. Não é gênero. Imposto não é gênero, é espécie. E como é que eu vou saber o que é imposto, o que é tributo, o que é outra espécie? Imposto é algo que não tem vinculação estatal. Vinculação estatal em qual sentido? Para explicar uma pessoa bem leiga. Você paga o imposto de acordo com uma conjunção de fatos que fazem você incidir no que a lei determina que tenha que ser pago aquele imposto. Como assim? Explicando de uma maneira bem... Tentar explicar de novo se você não entendeu nesse primeiro tipo de explicação. Imposto, ele não tem vinculação estatal a um serviço pré-determinado, ou seja, você paga os impostos de acordo com o encaixe que a lei determina que naquele determinado imposto vai ocorrer. São situações fáticas que fazem você pagar o imposto. Qual que é a diferença do imposto? Uma das principais diferenças dos impostos para as outras espécies. Os impostos, quando são recolhidos pelo Estado, eles não existe esse negócio de que você paga o IPVA, que é o imposto sobre automotor, que vai para as rodovias, vai para o pedágio. Não é isso, porque os impostos vocês têm que entender como se fosse o quê? Imagine uma bacia gigante e que cada espécie de imposto vai entrando numa bacia só. Essa bacia nada mais é que o caixa do Estado, caixa do município, caixa do Estado, do Distrito Federal, da União.
E com esse caixa que ela consegue, o Estado consegue fazer tudo aquilo que tem que fazer, pelo menos na prática, na teoria, que é direcionar uma parte para educação, uma parte para segurança, uma parte para o desenvolvimento urbano, enfim, uma infinidade de outras obrigações que é lá para o direito financeiro, aqui é o direito tributário. Então, o imposto, quando você paga o IPTU, quando você paga o IPVA, quando você paga o imposto de renda, ele vai tudo para um balde só e lá, depois, com a lei orçamentária que vocês veem na TV, que o Estado define para onde vai aquela determinada verba. Não pode ter vinculação, ou seja, na lei do IPTU não pode ter lá que 50% arrecadado do IPTU vai para a educação. Isso não pode de jeito nenhum, isso não existe. Eu não posso vincular uma atividade estatal, por isso que no começo falei, você não pode vincular uma atividade estatal, ou seja, quando eu pago o imposto de renda de pessoa física, esse dinheiro vai para a União, mas a União ela não pode falar, todo o dinheiro que a gente arrecadar do imposto de renda esse ano, a gente vai direcionar o ano que vem para saúde. Não é ruim, mas não pode dessa forma. O que acontece? Eu vou explicar muito porque as pessoas confundem. Vai tudo para um caixa só e depois com a lei orçamentária eu falo, vamos supor, vamos pegar os impostos, vamos fazer de conta que só os impostos municipais, IPTU, ISS, que é os mais conhecidos, IPTU e ISS, que é o imposto sobre o serviço, IPTU é o imposto sobre a propriedade territorial predial urbana. Coloca lá no pote do município. O que vai acontecer? No final do ano o município fala, arrecadamos 100 bilhões. Existe uma lei orçamentária que o governo, o poder executivo, ele elabora, falando, dos 100 milhões que entrou do total arrecadado pelo município de impostos, vamos direcionar 20% para a educação, 30% para a segurança, 40%, enfim, e vai levar para o legislativo autorizar. É lógico que não é tão simples assim, mas é isso que acontece nos municípios, no estado e na União. Tá bom? Então, imposto não tem vinculação. Pelo amor de Deus, você vê alguém na rua, Facebook, Instagram, qualquer lugar, você paga o IPVA, eu pago o IPVA, não vou pagar o pedágio. Dá um tapa na hora. Não dá um tapa não, porque isso é violência. Mas, sei lá, mostra esse vídeo para ele. Não é assim, Cristo. Por mais que seja um absurdo, às vezes, na sua concepção, pagar o pedágio, você não pode confundir os institutos e levar as pessoas a erro. Isso é importante. Então, isso que é imposto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só a título de curiosidade, vamos falar os impostos para você saber o que é imposto e o que não é. Todos os impostos começam com a letra I. Você quer saber se é imposto? Começa com a letra I. Se não começa com a letra I, não é imposto. Ponto. Por quê? Vamos supor aqui. Eu fiz uma listinha aqui só para vocês verem os impostos que a gente paga. Vou até tomar um ar aqui. IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ITR, IPVA, IPTU, IPI, ICMS, ITCMD, ITBI, IPVA, ISS, IRPF, IRPJ. Isso são impostos. E você percebeu que todos que eu falei começam com a letra I? Não é por acaso. É porque são impostos. Então vamos para a próxima espécie. A próxima espécie é conhecida como taxa. Taxa, se a gente for aprofundar, taxa tem tanta discussão sobre ela, mas tanta. Então eu vou tentar me limitar aqui para trazer mais informações sobre ela quando a gente entrar só para falar de taxa, quando a aula for só sobre taxa. Mas taxa é bem simples com um exemplo. Taxa decorre de um serviço potencialmente oferecido ou real prestado pelo governo. Em qual sentido? Eu estou usando palavras atécnicas. Não, se alguém que já conheça taxa, mas você falou governo, não é assim. Some dessa aula aqui, que não é para você. O intuito aqui é que você entenda de uma maneira mais tranquila, para quem nunca viu isso, para depois ir aprofundando. Mas taxa é algo que você efetivamente recebeu em contraprestação do Estado ou pode ser
direcionado você como um serviço público. Quer ver dar um exemplo de um que é potencialmente oferecido? Lixo. Quando você paga o IPTU, vem embutido lá a taxa de lixo, coleta de lixo. Mesmo eu falar, mas eu pago a taxa, mas o lixeiro não passou aqui essa semana, mas eu consigo individualizar, guarda bem esse nome, individualizar a coleta de lixo, porque é individualizada por cada propriedade. Eu passo na frente da propriedade, o lixo está lá e eu recolho. Porque taxa, ela tem que ser individualizada. Eu tenho que ver a pessoa, não ver a pessoa necessariamente, eu tenho que conseguir identificar o sujeito, tipo CNH. Para você tirar a sua CNH, você vai ter que pagar umas taxas. Como eu tenho que pagar taxa para ter uma CNH, se você for no Detran, quantas pessoas tiraram CNH nesse mês? 400. Então eu consigo individualizar que a taxa de vinda veio de 400 pessoas. Ou seja, eu consigo individualizar cada servicinho, cada taxa paga foi para aquele tipo de serviço. Então, taxa, o que difere a taxa? Lembra que imposto não tem uma destinação específica. A taxa tem uma destinação específica. A taxa eu pago em decorrência de uma prestação, decorrência de uma prestação de serviço do Estado. Seja para tirar CNH, uma taxa de licença quando você vai abrir uma empresa, uma taxa judiciária quando você vai entrar com um processo judicial. Se você não for beneficiário da justiça gratuita, você tem que pagar a taxa judicial, que é as custas. Nada mais é que uma taxa de um serviço prestado pelo Estado, que é o quê? O serviço da tutela jurisdicional, da jurisdição, que é o quê? O Estado falar o direito, no seu caso concreto, através do judiciário. Mas para isso, se você não tem justiça gratuita, você paga uma taxa. Então, taxa é algo que você consegue individualizar o sujeito que utilizou. Não é algo, eu não pago uma taxa para uma comunidade, eu pago taxa de forma individualizada. Por isso que alguém vai lembrar, eu já vi isso, que é inconstitucional, foi declarado inconstitucional pelo STF, a taxa para iluminação pública. Por que a taxa para iluminação pública foi declarada inconstitucional? Porque eu não consigo mensurar quantas pessoas passaram naquele poste que utilizaram daquela iluminação. Pode muito bem eu estar na cidade de São Paulo e lá transitar pessoas do Nordeste, do Sul, de outros países. Eu não sei quem passou naquilo lá, não consigo direcionar quantas pessoas utilizaram aquela luz naquele dia. Então, eu não posso usar como taxa. Eu tenho como cobrar isso como outro tipo de tributo, não como taxa. Então, taxa é individualizada. Vamos entrar na taxa de uma maneira mais aprofundada, numa aula própria para ela. Espero que você tenha entendido. Então, vamos para a próxima espécie. A próxima espécie, ela é pouco usual. Ela chama contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, só a título de curiosidade, ela ela foi criada, teve a ideia na Inglaterra. Vou aprofundar essa história quando eu for entrar só em contribuição de melhoria. O que aconteceu na Inglaterra? Eu não vou lembrar agora o nome do rio, na aula de contribuição de melhoria eu faço questão de falar o nome do rio. Tem um rio na Inglaterra que foi revitalizado pelo governo, pela monarquia. Foi lá, arrumaram tudo. Nossa, o rio ficou supimpa. O que aconteceu? Imagine que você tem uma casa de frente para o rio Tietê. Vale 10 mil por causa da situação precária que infelizmente o rio vive. Vamos imaginar que o estado de São Paulo vai lá e revitalize o rio Tietê a ponto de você poder nadar, engolir a água de tão limpa que ficar. É lógico que o lado imobiliário ali, dos particulares, vai subir o valor, é lógico. Mesma coisa aconteceu isso lá atrás na Inglaterra. Subiu muito o valor. Em contrapartida dessa valorização, o Estado cobrou uma taxa. Não pode chamar, é terra chamar de taxa, mas vamos trocar o termo taxa. Cobrou uma contribuição, porque eu contribuí com uma melhoria que você vai ter lucro. Então você vai pagar para meio que ressarcir pela essa contribuição que eu te dei. É meio hipócrita no sentido de que o Estado é feito para isso, mas existe essa possibilidade sim. Contribuição de melhoria é pouco usual. Nossa,
Não consigo nem dar um exemplo que eu já tenha visto, só em livros mesmo. Porque é muito burocrático, porque diferente do imposto que eu jogo dentro, não serve para trazer dinheiro para o Estado a contribuição de melhoria, não. Ela serve só para meio que ressarcir no topo. Por exemplo, o Estado foi lá, fez toda a obra no Rio Tietê, gastou 100 milhões. Para cobrar essa contribuição de melhoria, ela não vai poder simplesmente chegar lá, ó, sua casa valia 100, agora vale 1 milhão, me paga 400. Não funciona assim a contribuição de melhoria. Tem que haver um estudo prévio, tem que ser individualizado, e o valor cobrado é de acordo com a estrutura do imóvel, o tamanho do imóvel. O valor tem que bater só no que foi gasto. Então, se for gasto 100 milhões, o Estado não pode, de maneira nenhuma, arrecadar 101 milhões. Não pode. Então, isso é muito difícil de colocar na prática. Então, por isso que você só deve ter visto isso para alguém falar ou na faculdade. É muito pouco usual, fica até estranho, né? É pouco usual. Inclusive, se você souber de algum caso prático atual sobre contribuição de melhoria, por favor, ajude os coleguinhas e me ajude eu. Coloca nos comentários, ó, tem um caso que aconteceu lá na cidade tal, tá bom? Que isso vai ajudar, só vai agregar. Então, vamos para a próxima espécie. A próxima espécie é conhecida como empréstimo compulsório. Quando eu falo empréstimo, é eu pegar algo de alguém, usar e devolver. Se for dinheiro, principalmente, eu pego 100, se for do banco, eu vou devolver 3 milhões. Empréstimo é isso. Compulsório é algo que eu não tenho escolha, é um empréstimo que eu pego meio sem você querer. Empréstimo compulsório, ele vem previsto na Constituição de 88. Com qual objetivo? Ele serve para fatos extraordinários. Mas quando digo fato extraordinário, é que ultrapassem a barreira do comum. Uma enchente não é um fato extraordinário. Por exemplo, agora uma guerra é extraordinária. Temos o melhor exemplo atual, não sei quanto tempo, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que eu esteja no futuro, você está vendo esse vídeo em 2025. Eu estou gravando esse vídeo em 2021, no meio da pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19. Então, é um fato extraordinário uma pandemia. Então, logo, o Estado poderia fazer o empréstimo compulsório. Só que, além da pressão popular, porque certamente se o Estado fizesse isso, tentasse buscar a ideia de usar o empréstimo compulsório, ia causar uma guerra, porque nós pagamos muitos tributos já. A gente já paga tributo em tudo, vocês querem ainda cobrar um empréstimo nosso? Não dá. Não dá. Então, não acontece. Tem uma questão política envolvida também. E tem a parte técnica, que é o empréstimo. Não é igual imposto que você joga lá, acabou. Que você na prática não tem tudo de volta que deveria ter quando você paga o imposto. No empréstimo compulsório você necessariamente tem que ter de volta, por isso que é empréstimo. Ele é empréstimo porque uma hora alguém vai ter que te devolver. E é compulsório porque você não tem escolha. Agora, o empréstimo compulsório de todos é o mais simplinho, mas também vamos ter uma aula só sobre ele. Então, sem mais delongas, vamos para o próximo. O último, a quinta espécie de tributo no Brasil. Eu até falei errado no começo, falei contribuições sociais, não é contribuições sociais. É contribuições especiais. Imposto, só recapitulando de forma bem rápida, imposto não tem vinculação a um serviço específico. Taxa é um serviço específico. Contribuição de melhoria é, eu, Estado, fui lá, melhorei, você vai ganhar dinheiro com a sua propriedade, eu vou pegar um pouquinho de volta. Empréstimo compulsório, eu pego de você porque você não quer, mas depois uma hora eu vou ter que te devolver. Contribuição é algo que eu contribuo. Eu dou de livre e espontânea vontade, como se eu fosse contribuir para algo maior. Como assim algo maior? Por isso que as contribuições a gente pode colocar em espécie.
Eu não vou ficar falando cada uma das espécies aqui porque não é uma aula só sobre contribuições. Vai ter uma aula que eu vou explicar contribuição por contribuição. Por isso que eu falo que a gente não paga muito imposto no Brasil, a gente paga muito tributo, porque tem uma porrada de contribuição. Quer ver uns exemplos? Existem umas chamadas contribuições sociais, que você contribui para a Seguridade Social. Você já deve ter ouvido, mesmo não sabendo o que é. PIS, COFINS. Já deve ter ouvido. Quer ver um exemplo que dá raiva em todo mundo? O famoso CID, que é contribuição de intervenção do domínio econômico. CID do combustível, certamente você já deve ter ouvido no jornal. Uma outra contribuição que você certamente, se for advogado, advogada, engenheiro, dentista, contador, tem a contribuição profissional. A anuidade da OAB, a anuidade do CRC, a anuidade do CRO. Isso é uma espécie de contribuição, uma contribuição da categoria. E para encerrar a contribuição, porque o objetivo aqui não é aprofundar agora a contribuição, lembra que eu falei na taxa, que taxa foi considerada inconstitucional quando é para iluminação pública? Você não pode cobrar iluminação pública como taxa, porque eu não sei quem passou embaixo daquela luz. Passou 55 pessoas e meias hoje nessa luz. Não dá para saber, então eu não consigo individualizar, então não posso cobrar como taxa. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu posso cobrar como contribuição. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Hoje existe um negócio que você paga, que é contribuição de iluminação pública. Contribuição de iluminação pública, eu estou contribuindo para algo a mais. Eu estou contribuindo para que o Estado, o município, a União tenha luz nos pontos públicos. Entendeu a diferença da contribuição e da taxa? Então, vimos as 5 espécies de tributos. De maneira superficial, eu reconheço, mas o objetivo aqui era só dar o desperte para que nas próximas aulas a gente entre em cada uma delas, específicas e aprofundadas, de forma específica e aprofundada, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Se você não gostou do vídeo, paciência. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, dá aquela curtida bacaninha, compartilha. Tem que se inscreve também, né? Porque tem que se inscrever para subir. E bora pra frente. Logo mais a 5ª aula.